Tem momentos na vida em que a confiança vale mais do que qualquer arma. Quando alguém te pede para fechar os olhos no meio do nada, com a voz tremendo, você pode sacar que ali tem algo muito maior do que parece. Essa é a história de um homem que aprendeu que algumas cicatrizes não aparecem na pele, mas deixam marcas mais fundas do que qualquer bala. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol já estava baixo quando John Carter avistou o vulto cambaleante na estrada de terra. Fazia 3 anos que ele tocava aquela fazenda sozinho, desde que Sarah havia partido levando consigo qualquer coisa que ainda restasse de humanidade nele. O trabalho duro era a única coisa que mantinha a mente longe das lembranças. Ele não procurava problemas, e muito menos procurava gente. A solidão havia se tornado sua única companheira fiel naquele pedaço esquecido do Texas, onde o vento quente soprava poeira vermelha sobre tudo que ousava permanecer vivo. John tinha 42 anos, mas o sol do oeste e o peso das decisões ruins haviam envelhecido seu rosto além da conta. Ele fora xerife uma vez, lá em outro tempo, em outra vida. Usava distintivo e acreditava na lei. Até o dia em que a lei não chegou a tempo de salvar quem ele mais amava. Desde então, vivia ali no meio do nada, criando gado que mal dava para o sustento, bebendo uísque barato à noite e se perguntando por que diabos ainda acordava toda manhã. O vulto na estrada tropeçou e caiu. John puxou as rédeas do cavalo e ficou parado, observando. A primeira reação era sempre a mesma, não se envolver. Problemas de outros não eram problemas dele. Mas algo naquele movimento, naquela forma de cair e tentar se levantar novamente, tocou uma corda que ele achava que havia cortado há muito tempo. Suspirou fundo, amaldiçoou a própria fraqueza e guiou o cavalo na direção da figura caída. Era uma mulher. Jovem, talvez uns 25 anos, vestida com um vestido que um dia deve ter sido bonito, mas agora estava rasgado e coberto de poeira. O cabelo escuro estava desgrenhado, com pedaços de gravetos e terra grudados nos fios. Ela tinha o rosto virado para baixo, as mãos tentando encontrar apoio no chão quente. Quando John desmontou e se aproximou, ela ergueu a cabeça num movimento brusco, assustada. Os olhos dela eram verdes, mas carregavam um medo tão antigo que parecia ter raízes profundas. Medo de gente, medo de homem, medo de tudo. Calma aí, John disse, mantendo distância e erguendo as mãos para mostrar que não tinha intenção ruim. Não vou fazer nada. Você está ferida? Ela não respondeu de imediato. Ficou ali, meio agachada, meio caída, os olhos indo dele para o cavalo, para o horizonte, calculando se tinha chance de correr. John conhecia aquele olhar. Já tinha visto em animais acuados, em criminosos encurralados, em gente que não confiava mais em nada nem ninguém. Tá bem, ele disse devagar. Minha fazenda fica ali, uns 3 quilômetros. Tem água limpa, comida. Você precisa de ajuda. Não, ela sussurrou a voz rouca. Não posso, eles vão me encontrar. John sentiu o estômago apertar. Eles. Sempre tinha um eles. Bandidos, capatazes, maridos violentos, homens que achavam que podiam fazer o que quisessem com quem fosse mais fraco. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando afastar a memória de Sarah, tentando não ver o paralelo, mas era tarde demais. Aquela mulher já havia acionado algo dentro dele que estava adormecido. Olha, moça, ele disse, e a voz saindo mais dura do que pretendia. Você pode ficar aqui e esperar quem quer que seja te encontrar, ou pode vir comigo. Sua escolha, mas o sol vai se pôr em menos de 1 hora, e esse deserto não perdoa ninguém à noite. Ela o encarou por longos segundos. Então, devagar, assentiu. John ajudou ela a se levantar, sentindo como o corpo dela tremia.
como ela se encolhia ao menor toque. Colocou ela no cavalo e seguiram em silêncio até a fazenda. A casa era simples, madeira desgastada pelo tempo, mas sólida. John ajudou ela a descer e a guiou até dentro. A sala era espartana. Uma mesa, 2 cadeiras, um sofá velho perto da lareira apagada. Ele acendeu um lampião enquanto ela ficava parada perto da porta, como se ainda não tivesse decidido se ficava ou corria. "Senta", John disse, apontando para a cadeira. "Vou buscar água e algo para você comer." Quando voltou da cozinha com um jarro d'água, pão e carne seca, ela ainda estava de pé, mas havia se movido um pouco para dentro. John colocou tudo na mesa e se afastou, dando espaço. Ela se aproximou devagar e bebeu a água com uma sede desesperada. Depois pegou o pão e comeu como se não visse comida há dias. "Como você se chama?" John perguntou, mantendo o tom neutro. "Emma." Ela respondeu baixinho, sem olhar para ele. "John Carter. Essa é minha fazenda. Você pode dormir no quarto lá em cima. Eu fico aqui embaixo." Emma ergueu os olhos, surpresa. Talvez esperasse outra coisa. Talvez tivesse aprendido a não esperar nada de bom de homem nenhum. John conhecia esse tipo de desconfiança. Conhecia, porque ele mesmo vivia mergulhado nela. "Por quê?" ela perguntou. "Por que está me ajudando?" John deu de ombros. "Porque você precisava. Não precisa ser mais complicado que isso." Mas era. Sempre era. Ele sabia disso. Ajudar significava se envolver, e se envolver significava abrir espaço para o tipo de dor que ele havia jurado nunca mais sentir. Mas ali estava ele, fazendo exatamente isso. Naquela noite, John ficou acordado na sala, sentado na cadeira velha, o rifle atravessado no colo. Não confiava em mais ninguém além dele mesmo para manter aquela mulher segura. Lá pelas 3 da madrugada, ouviu ela chorar baixinho no andar de cima. Um choro contido, sufocado, o tipo de choro de quem aprendeu a não fazer barulho. Ele apertou os punhos e tentou não pensar em quem tinha feito aquilo com ela. Tentou não pensar em quantos homens no oeste achavam que podiam fazer o que quisessem. Amanheceu e Emma desceu as escadas devagar, ainda com o mesmo vestido rasgado. Ela parecia menor à luz do dia, mais frágil. John estava fazendo café e ovos na cozinha pequena. Serviu um prato para ela sem dizer nada. Comeram em silêncio. "Eles vão vir atrás de mim", Emma disse de repente, a voz tremendo. "O patrão, ele não vai deixar eu ir embora assim." "Que patrão?" "Coronel Dawson. Ele é dono do rancho Five Rivers, uns 40 quilômetros daqui. Eu trabalhava na casa dele." John conhecia o nome. Todo mundo conhecia. Dawson era podre até o osso, um daqueles homens que haviam feito fortuna pisando em quem tivesse pela frente. Tinha capatazes violentos, pistoleiros no bolso e achava que a lei não valia para ele. E provavelmente não valia mesmo, porque ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. "O que ele fez com você?" John perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Emma baixou os olhos, as mãos tremendo ao redor da caneca de café. Ele achava que podia ter tudo o que quisesse, e eu era só mais uma coisa. Quando tentei sair, ele disse que eu era propriedade dele, que se eu fugisse, ele ia me encontrar e ia fazer pior. John sentiu a raiva subir, quente e familiar. Era a mesma raiva que tinha sentido quando não conseguiu proteger Sarah. A mesma impotência virando fúria. Mas dessa vez, era diferente. Dessa vez, ele tinha a escolha. "Você está segura aqui", ele disse, e era uma promessa. "Ele não vai encostar um dedo em você enquanto eu tiver ar nos pulmões." Emma ergueu os olhos, e neles havia algo entre esperança e descrença. Como se quisesse acreditar, mas já tivesse sido desapontada vezes demais. Os dias seguintes foram estranhos. Emma ajudava com as tarefas da casa, cozinhava, limpava, mas sempre mantendo distância. John trabalhava no pasto, consertava cercas, cuidava do gado.
À noite, conversava um pouco, mas havia uma presença ali que ele não sentia há anos. A casa parecia menos vazia, menos morta. Foi no quarto dia que Emma finalmente começou a falar de verdade. Estavam sentados na varanda, assistindo o sol se pôr em tons de laranja e vermelho sobre o deserto. Ela contou sobre como tinha perdido os pais ainda criança, como tinha ido trabalhar para o Dawson porque não tinha para onde ir, como no início parecia tudo bem, até o dia em que o coronel decidiu que ela era dele, como ela tinha tentado pedir ajuda, mas todo mundo tinha medo demais para fazer qualquer coisa. Eu não sabia para onde ir, ela disse, a voz embargada. Então só fugi. Andei dias. Achei que ia morrer no deserto. Até você aparecer. John não disse nada. Não tinha palavras para isso. Só ficou ali, sentado ao lado dela, e de alguma forma aquilo pareceu ser suficiente. No sexto dia, os cavalos apareceram no horizonte. 3 homens, montados, vindo na direção da fazenda. John os viu de longe e soube. Chamou Emma, que estava na cozinha, e disse para ela subir e ficar trancada no quarto. Ela obedeceu, mas ele viu o terror nos olhos dela. Os homens pararam na frente da casa. Eram capatazes do Dawson. John reconheceu o tipo. Duros, violentos, homens que viviam da crueldade. O que parecia ser o líder, um sujeito alto e magro, com uma cicatriz no rosto, falou primeiro. Carter, certo? Tamo procurando uma moça que fugiu do rancho Five Rivers, cabelo escuro, vestido azul. Você viu? John cruzou os braços, mantendo a postura relaxada, mas firme. Não vi moça nenhuma por aqui. Vocês estão no lugar errado. O homem sorriu, mas não tinha nada de amigável naquele sorriso. Isso é engraçado, porque o rastro dela vem direto para cá, e o coronel não gosta quando alguém mente para ele. Não tô mentindo, não vi ninguém. Agora, se vocês não se importam, eu tenho trabalho. Os 3 homens trocaram olhares. O líder deu de ombros. Tudo bem, Carter, mas a gente volta. E quando voltar... Espero que sua história seja a mesma. Seria uma pena se alguma coisa ruim acontecesse com você por causa de uma decisão burra. Eles foram embora, mas John sabia que era só questão de tempo. Dawson não desistiria. Homens como ele nunca desistiam. Naquela noite, Emma desceu com os olhos inchados de tanto chorar. Eu preciso ir embora, ela disse. Não posso colocar você em perigo por minha causa. Você não vai a lugar nenhum, John respondeu. Não até a gente resolver isso direito. Não tem como resolver. Ele é poderoso demais. Ele sempre vence. John a encarou. Nem sempre. Eu já fui xerife, Emma. Eu sei como esses homens funcionam. Eles são valentões. E valentão só é forte quando ninguém enfrenta. Você não entende, ela disse, a voz quebrando. O que ele fez comigo, o que eles fizeram, eu não consigo. Ela parou tremendo. John se aproximou devagar. Me mostra. Emma recuou. Não, não posso. Me mostra, Emma. Eu preciso saber. Ela hesitou por longos segundos. Então, com as mãos tremendo, começou a puxar a manga do vestido. Parou no meio do caminho, os olhos se enchendo de lágrimas. Promete que não vai olhar ainda. Ela sussurrou baixo. John empalideceu na hora. Não pela hesitação dela, mas porque entendeu o que aquilo significava. O medo, a vergonha, a dor de ter que revelar algo que ninguém deveria ter que passar. Ele respirou fundo e assentiu. Eu prometo. Você me diz quando. Emma fechou os olhos, reunindo coragem. Então, devagar, puxou a manga completamente. As marcas estavam ali, sinais claros de sofrimento, cicatrizes que contavam uma história que não precisava de palavras. Quando ela finalmente sussurrou, pode olhar. John viu, e viu tudo o que precisava ver. Ele não disse nada por um momento, só ficou ali processando a raiva que queimava nas veias. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa e controlada, mas havia aço nela. Ele não vai te tocar nunca mais. Eu te prometo isso. Emma soltou um soluço.
Como você pode prometer isso? Porque eu não vou deixar. 2 dias depois, John selou o cavalo e foi até a cidade mais próxima. Procurou o delegado, um homem chamado Harrison, que ele conhecia de anos atrás. Harrison ouviu a história e suspirou. John, você sabe como é. Dawson tem metade dessa cidade no bolso. Eu não posso simplesmente prender ele sem provas. A moça é a prova. A palavra dela contra a dele. Não vai dar em nada. O juiz é amigo do Dawson. John se inclinou sobre a mesa. Então você não vai fazer nada? Harrison desviou o olhar. Não é que eu não queira, é que não posso. Você entende? John entendeu. Entendeu que o Oeste ainda era um lugar onde o poder valia mais que a justiça. Onde homens como Dawson podiam fazer o que quisessem, porque tinham dinheiro e medo do lado deles. Voltou para a fazenda com o coração pesado. Emma estava esperando na varanda. Um olhar no rosto dele bastou para ela entender. Eu sabia, ela disse sem emoção. Ninguém nunca faz nada. Mas John não tinha desistido. Se a lei não funcionava, ele ia ter que encontrar outro jeito. Passou os dias seguintes planejando, pensando, lembrando das antigas habilidades que tinha quando usava distintivo. Sabia que Dawson ia voltar. Homens como ele sempre voltavam. E voltou. 1 semana depois, 8 homens chegaram à fazenda ao entardecer. Dawson vinha à frente, montado num cavalo preto, usando um terno caro que contrastava com a poeira do deserto. Era um homem na casa dos 50, cabelo grisalho, olhos frios. Tinha a aparência de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Carter, ele chamou. Sei que você tem algo que me pertence. Manda a moça sair. Isso não precisa ficar feio. John estava na varanda, o rifle ao lado. Emma estava dentro de casa, trancada no quarto como ele havia mandado. Ele se levantou devagar. Ela não pertence a ninguém, Dawson, e não vai voltar com você. Dawson riu, um som sem humor. Você realmente acha que pode me enfrentar? Você e que exército? Não preciso de exército, só preciso estar certo. Estar certo? Dawson cuspiu no chão. Isso aqui é o Oeste, Carter. Não interessa estar certo, interessa ser forte, e eu sou muito mais forte que você. John deu um passo à frente. Pode até ser, mas tem uma coisa que você não é. Você não é homem de verdade. Homem de verdade não precisa usar violência para se sentir poderoso. Não precisa destruir gente para se sentir importante. A tensão tomou conta do lugar. Os capatazes de Dawson levaram as mãos às peças em seus cintos. John se manteve firme, o coração batendo forte, mas a mão firme. Sabia que estava em desvantagem numérica, mas também sabia que havia coisas pelas quais valia a pena arriscar tudo. Última chance, Carter, Dawson disse, a voz baixa e perigosa. Me dá a moça ou as coisas vão ficar muito ruins para você. Não. Dawson fez um gesto e seus homens começaram a descer dos cavalos. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, uma voz ecoou atrás deles. Eu não faria isso se fosse vocês. Todos se viraram. O delegado Harrison estava ali, montado, junto com mais 5 homens, todos armados. Dawson franziu a testa. Harrison, isso não é da sua conta. É sim. Recebi uma carta muito interessante de um juiz de outro distrito. Parece que você tem algumas acusações pendentes. Várias mulheres finalmente tiveram coragem de falar. Acho que você vai ter que vir comigo. O rosto de Dawson ficou vermelho. Você não tem autoridade para isso. Tenho, sim. E esses homens aqui, comigo também. Agora você pode vir pela bem ou pela mal. Sua escolha. John observou tudo com uma mistura de alívio e surpresa. Depois que Dawson e seus homens foram levados embora, Harrison se aproximou. Desculpa pela demora, ele disse. Eu não podia fazer nada aqui. O juiz local realmente está no bolso dele, mas lembrei de um velho amigo em outro distrito. Ele ficou interessado no caso. Parece que Dawson tem feito isso há anos e finalmente reunimos testemunhas suficientes. John assentiu.
Obrigado, Harrison, de verdade. Não precisa agradecer, é meu trabalho, devia ter feito isso há muito tempo. Depois que todos foram embora, John voltou para casa. Emma estava sentada na sala, os olhos arregalados. Ela tinha ouvido tudo da janela do andar de cima. Acabou? Ela perguntou, a voz mal saindo. Acabou, John confirmou. Ele não vai te machucar nunca mais. A justiça finalmente encontrou seu caminho. Emma soltou um soluço e começou a chorar. Mas dessa vez era diferente. Eram lágrimas de alívio, de libertação. John se aproximou e pela primeira vez ela não recuou. Ele a abraçou e ela chorou no ombro dele enquanto anos de dor e medo finalmente encontravam saída. Nas semanas seguintes, Emma começou a mudar. O medo nos olhos foi substituído por algo diferente. Não exatamente felicidade, não ainda, mas esperança. Ela sorriu pela primeira vez, e John sentiu algo dentro dele se aquecer. Algo que achava que estava morto há muito tempo. Uma noite, sentados na varanda assistindo às estrelas, Emma falou baixinho. Obrigada por ter ficado, por ter lutado por mim quando ninguém mais fez. John olhou para ela. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Não por você, mas por outra pessoa. Acho que a vida me deu uma segunda chance de fazer a coisa certa. Sarah? Ele havia contado sobre Sarah alguns dias antes. Sobre como ela havia morrido enquanto ele estava fora. Sobre como ele não tinha chegado a tempo. Emma tinha ouvido em silêncio, entendendo que todo mundo carregava suas próprias cicatrizes. Sarah, eu passei 3 anos me culpando, me escondendo. Mas ajudar você foi como encontrar um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido para sempre. Emma segurou a mão dele. Era um gesto simples, mas significava tudo. Significava confiança, conexão, a promessa de que feridas, mesmo as mais profundas, podiam começar a sarar. John sorriu, e foi um sorriso de verdade. O primeiro em 3 anos. Ali, naquele pedaço esquecido do Texas, sob um céu cheio de estrelas, 2 corações quebrados começaram a se consertar. Não era um final perfeito, porque no Oeste nada era perfeito, mas era real, era humano e era suficiente. E foi ali, no meio do deserto, com o vento quente soprando e o silêncio envolvendo tudo, que John Carter finalmente entendeu. Honra não era sobre nunca cair, era sobre se levantar quando tudo gritava para você ficar no chão. Era sobre proteger quem precisava, quando seria mais fácil virar as costas. Era sobre escolher ser humano num mundo que tentava tirar isso de você todos os dias. Emma ficou na fazenda. Ela e John construíram algo novo ali, algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Não foi imediato, não foi fácil, mas foi verdadeiro. E no final, talvez fosse isso que importava. Às vezes, quando o sol se punha e a noite chegava devagar, John se pegava pensando naquele dia na estrada, quando viu o vulto cambaleante e quase seguiu em frente. Quase escolheu a solidão em vez da compaixão. Mas não escolheu, e essa única decisão mudou tudo. Porque no Oeste, como na vida, a gente nunca sabe quando vai ter a chance de fazer a diferença. Quando vai poder escolher entre a facilidade do isolamento e a coragem da conexão. E quando essa chance aparece, quando alguém sussurra baixinho, pedindo para você prometer algo, pedindo para você ter paciência, pedindo para você ver além das aparências, bom, aí você descobre do que você é realmente feito. John descobriu que ainda havia bondade nele. Emma descobriu que ainda havia esperança no mundo. E juntos descobriram que redenção não era sobre esquecer o passado, era sobre não deixar o passado definir o futuro. E essa é a história do fazendeiro que encontrou redenção no lugar mais improvável. Se você gostou, deixa aquele like aí, comenta o que você achou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.
Porque no fim das contas, todos nós temos nossas cicatrizes. Todos nós já precisamos de alguém que prometa ter paciência antes de enxergar quem a gente realmente é. E todos nós merecemos uma segunda chance. Até a próxima, parceiro. E lembra, no Oeste como na vida, o que define um homem não é quantas vezes ele cai, mas quantas vezes ele escolhe se levantar e fazer a coisa certa.